Na última videoaula, nós derivamos esta expressão aqui do potencial químico de um eletrólito. Foi uma dedução bastante longa, embora simples. Para aqueles que não apreciam longas deduções, na minha opinião, o mais importante mesmo é o resultado final. Então, aqui nós temos uma expressão para a atividade do eletrólito. Desculpe, aqui faltou o Ni. Então, aqui você tem o significado de cada um desses termos aqui da expressão, onde você tem definido a atividade do eletrólito. Detalhe aqui, ó, se você fixar o potencial químico do eletrólito igual ao potencial químico padrão, então você vai ter o estado padrão do eletrólito como um estado hipotético em que o coeficiente de atividade iônica média é 1 e esse termo aqui corresponde a 1. Então, esse estado hipotético, você tem aqui esse valor aqui para a molalidade. Mas vamos aos aspectos práticos, vamos resolver alguns exercícios de cálculo de atividade do eletrólito. Os exercícios que nós vamos resolver agora foram extraídos do livro de Castellan, de Fundamentos de Físico-Química. E lá existe uma pequena diferença de notação. Então, o livro de Castellan chama a atividade do eletrólito de A, que corresponde a isso aqui. Basicamente, esse A é o AI para nós. Lembrando, então, o AI para nós, já deduzido na aula passada, é Ni mais menos, gama mais menos, molalidade do eletrólito sobre a molalidade padrão elevado a Ni. Então, o Atkins chama simplesmente a atividade do eletrólito como A. O Levine chama de AI. A atividade iônica média é simplesmente o que tem aqui dentro desse parêntese. Então, você está vendo que está elevado a Ni. A atividade iônica média é o que está aqui dentro, A mais menos, que é uma média geométrica das atividades iônicas individuais. Aqui você tem isso. E B mais menos é a molalidade iônica média. De fato, se você juntar isto, vai resultar nessa expressão que foi deduzida na aula anterior. Os coeficientes de atividade iônica média podem ser medidos experimentalmente usando diferentes métodos. Por exemplo, aqui no livro de Castellan, você tem aqui os coeficientes de atividade iônica média obtidos através de medidas de abaixamento crioscópico. Então, aqui você tem vários sais e os coeficientes de atividade iônica média medidos para esses vários sais em diferentes concentrações. No livro de Levine há uma tabela semelhante, mas as medidas foram feitas por medidas de pressão. Abaixamento da pressão de vapor do solvente em soluções. Esse gráfico aqui corresponde aos dados dessa tabela. A diferença é que aqui no denominador, aqui no eixo X, você tem a raiz quadrada da molalidade. Perceba que o coeficiente de atividade tende a 0, tende a 1. Coeficiente de atividade iônica média tende a 1 quando a molalidade do eletrólito tende a 0. Porque nessas condições, diluição infinita, você vai ter ausência de interações entre os íons, e aí você tende a ter uma solução ideal. À medida que a concentração aumenta, o coeficiente de atividade iônica média diminui. E essa diminuição é mais forte à medida que você tem eletrólitos com cargas maiores. Então, aqui você tem um eletrólito 1 para 1, nesses dois casos aqui no HCl e no KCl.
especialmente no início aqui, em baixas concentrações, a queda no coeficiente de atividade é mais ou menos a mesma. Depois aqui existe uma diferença devido possivelmente aos raios iônicos, diferenças de raios iônicos entre hidrogênio e potássio. Quanto menor o raio, maior vai ser a intensidade das interações interiônicas. Aqui você tem um eletrólito 2:1. Você vê que a queda aqui no coeficiente de atividade iônica média é muito mais forte para esse eletrólito 2:1. Aqui você tem um eletrólito 1:2 e aqui um eletrólito 2:2. Então, quanto maior a carga dos íons, maiores vão ser os desvios em relação à idealidade. Então, menor vai ser o coeficiente de atividade para uma dada concentração. Então, você pode pegar aqui, por exemplo, nessa tabela, vamos pegar essa concentração 0,05 molal. Olha só, coeficiente de atividade para o HCl, NaOH, KOH, KCl, NaBr, esses coeficientes são bem próximos. São todos esses eletrólitos que eu citei aqui, HCl, NaBr, esses eletrólitos aqui são 1:1. Então, os coeficientes de atividade próximos. Depois, quando você passa aqui a um eletrólito 1:2, você vê que você tem uma diminuição bastante pronunciada nos coeficientes de atividade. Eletrólito 2:1. Depois você tem aqui 2:2, olha. E quando você tem um eletrólito como esse aqui do sulfato de índio 3, que é um eletrólito 3:2, o coeficiente de atividade é muito, muito menor do que num eletrólito 1:1. Por quê? Pense bem, se você tiver uma solução 1 molal de HCl, você tem 2 mols de íons em solução, 1 mol de H3O+, e 1 mol de Cl-. Quando você tem uma solução 1 molal de sulfato de índio 3, você vai ter 5 mols de íons em solução, 2 mols de índio 3, e 3 mols de sulfato. Então, para uma mesma concentração, eletrólitos que apresentam íons com cargas maiores, regra geral, vão gerar mais íons em solução, especialmente quando as cargas são diferentes aqui entre cátion e ânion. E isso faz com que os desvios em relação à idealidade fiquem mais pronunciados. Além do mais, você tem íons mais carregados que vão interagir mais fortemente em solução. Então, nós temos esse exercício aqui tirado do Castellan. A partir dos dados tabelados, calcule a atividade do eletrólito e a atividade média dos íons em uma solução 0,1 molal. Vou modificar um pouquinho aqui, eu vou calcular aqui só para a gente poder comparar. Vamos calcular aqui esses parâmetros para o HCl. Aqui eu coloquei as fórmulas para vocês se lembrarem, isso aqui da aula passada. E vamos calcular também para o H2SO4 0,1 molal. Só para comparar dois ácidos e o efeito da natureza dos íons sobre as atividades. Então, vejamos o gama mais menos, ele é tabelado para os dois eletrólitos. Então, aqui também eu tenho gama mais menos. Vamos ver aqui se nós temos para a solução 0,1 molal, 0,796 para o HCl, 0,796 para o HCl. Obviamente, para o H2SO4 vai ser bem menor. Cadê aqui? H2SO4 tem mais cargas, mais íons em solução na mesma concentração, 0,265. 0,265. Então, a atividade aqui para o eletrólito HCl vai ser... Bom, o Ni mais menos, você pode calcular aqui, vai ser 1. O coeficiente de atividade, 0,796. A molalidade é 0,1. E eu elevo isso aqui ao Ni, que é 2 nesse caso.
Então, a atividade aqui fica igual a, daqui a pouco eu calculo, vamos montar aqui para o H2SO4. Para o H2SO4, o Ni vale 3. O Ni mais, na verdade é Ni mais menos aqui, o Ni mais menos vale 1, que é a carga do cátion elevado a 1, vezes 2, que é a carga do ânion elevado a 2, raiz cúbica, 1 sobre 3. Então, isso aqui fica... Agora, nós montamos a equação aqui para achar a atividade do eletrólito, no caso da solução de ácido sulfúrico. Então, vamos lá. Ni mais menos vale 1,58. Coeficiente de atividade tabelado, que é uma medida experimental, 0,265. Concentração, 0,1. Tudo isso elevado a 3. Então, a atividade do eletrólito aqui fica 7,34 vezes 10 a menos 5. Aí, tirando a raiz cúbica, você tem a atividade iônica média do H2SO4, e aqui você tem a atividade iônica média do HCl. Então, repare que tanto a atividade quanto a atividade iônica média do eletrólito 1:2, que é o ácido sulfúrico, é inferior à atividade iônica média do ácido clorídrico, na mesma concentração. Porque, quando você tem eletrólitos com cargas maiores, você vai ter, além da concentração maior, regra geral, de íons em solução, você vai ter interações interiônicas mais fortes e os desvios da idealidade são maiores. A aula que vem eu vou mostrar um método para estimar os valores dos coeficientes de atividade iônica média através da lei limite de Debye-Hickel. Até lá!